Que a misericórdia seja glorificada, agora e para sempre. Querido irmão, querida irmã, hoje, quarta-feira, dia 18 de outubro, a igreja está celebrando a vida do grande apóstolo São Lucas. Lembrando que São Lucas é exatamente o autor do terceiro evangelho e também dos Atos dos Apóstolos. A homilia de hoje é tirada, portanto, do seu evangelho, capítulo 10, versículo de 1 ao 9. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a messe, para a sua colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, a primeira coisa que nós vamos ouvir nesta homilia é exatamente o apelo que, através do Evangelho de São Lucas, Jesus faz para que rezemos pelas vocações. Aqui o Senhor se refere exatamente àquelas vocações especiais no que tange à linha de frente da propagação do Evangelho. Aqui o Senhor se refere a almas consagradas. Aqui se refere aos sacerdotes. Aqui se refere às freiras, portanto, alma consagrada, e aos freis, alma consagrada. Somos nós que estamos em linha de frente, em linha de batalha, para conduzir o povo para o caminho da salvação. A messe é todo o povo de Deus, é a sua igreja. Então o Senhor diz: é preciso que haja mais operários, é preciso que haja mais pessoas generosas que possam ouvir o meu chamado e então partir em missão, partir em evangelização, para preparar o povo de Deus. E é aí que o Senhor pede: mande ao Pai, mais operários para a messe. E ele diz: rezemos todos. Como é curioso saber que Jesus pede para que se reze, e quando por uma causa, e quando, como eu estava dizendo, ele pede para que se reze por uma causa, é porque ali é muito sério. Há de fato uma necessidade muito grande de oração. Porque aqui, queridos irmãos, o inimigo de Deus tem trabalhado afinco, de maneira desesperada, para colocar no coração dos jovens o não seguimento do Cristo, a saírem da igreja, a não ouvirem os santos evangelhos, a não se dobrarem para Deus, e desta maneira, longe de Deus, não ouvirão a sua voz. E ouvir a voz de Deus é um privilégio. Ser chamado para ser consagrado a Deus, um sacerdote, uma religiosa, um frei consagrado a Deus, é um privilégio da alma, porque o Senhor nos irá recompensar com a sua glória na eternidade feliz, e já neste mundo o Senhor nos vai recompensar. Nós precisamos saber que Jesus se preocupa para que rezemos, rezar para que os jovens escutem a voz do Senhor,
Rezar para que esses jovens então ouçam o chamado de Deus que grita aos seus ouvidos, a fazerem parte de um grupo que salva almas, objetivamente falando. Conduz almas para Deus, une os corações em Deus. Que Deus então nos dê esta graça, nos conceda hoje no dia de São Lucas, ele então que no seu evangelho tem como tema central a misericórdia de Deus. É o evangelista que mais prega sobre a misericórdia de Deus. Ele une todas as falas, parábolas de nosso Senhor Jesus Cristo, gestos, aliás, também, que enfatizam a misericórdia de Deus. É ele que vai escrever as falas da Santíssima Virgem Maria. A anunciação do anjo em detalhes. É ele que vai falar da infância de Jesus. Então hoje peçamos que esse grande evangelista, patrono dos médicos e médicas, interceda pelos nossos jovens, interceda pelas vocações, para que os jovens se abram ao chamado de Deus. E eu te abençoo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.